Boa tarde, pessoal. Eu sou Marina Figueiredo e estou com vocês hoje para Doses Milionárias. E quase que eu falei mais uma dose, mas Doses Milionárias. Daqui a pouco, gente, começa mais uma dose. E estamos aqui no lugar do Léo e trouxemos hoje o Roberto Miguel com aquele bloco incrível que ele tem semanal aqui, que é A Sua História Inspira, não é mesmo, Roberto? É isso mesmo, Marina. E fala pra gente por que esse bloco, A Sua História Inspira. Vamos falar um pouquinho, porque pro Léo, que tá aqui sempre, ele já conhece bem, eu já vi alguns programas, fiquei apaixonada, mas vamos perguntar de novo. A gente tenta sempre buscar, assim, histórias inspiradoras, né? Sempre trazendo o lado do empresário que financia, que, enfim, né, que traz ali, que se motiva em trazer alguma coisa da sua expertise ou do seu, enfim, né, para ajudar alguém, né? E a gente traz esse outro alguém que é uma organização que trabalha ali e que foi patrocinada. Então, a gente traz os dois lados para conversar, para saber, gente, o que foi o gatilho que acionou para que você atuasse no social, enfim, né? Justamente para inspirar e mostrar as várias formas que existem de ajudar no social. É muito bacana, porque a gente vê que essas duas frentes são fundamentais, né? A gente queria dar as boas-vindas, né, pro Evaldo, que está presente aqui com a gente, diretamente do Amazonas, não é isso? E ele representa o Instituto Bem Pescado, né? Isso. Fala pra gente como que você começou esse Instituto Bem Pescado e até o que realmente ele se concretiza hoje, o que ele faz ali no Amazonas e em alguns desdobramentos que eu já sei. Né? Joia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Esse programa maravilhoso, como você disse, de fato, é importante a gente trazer os dois lados, né? As pessoas que motivam, que impulsionam, mas aquelas que realizam também. Acho que as duas vertentes trazem inspiração para nós o tempo todo. E pra gente é uma alegria a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história. O Instituto Bem Pescado, na verdade eu tenho que voltar um pouquinho antes, se vocês me permitem, por favor, do nascimento do Instituto Bem Pescado. 20 anos, não é isso? Mais de 20 anos. Eu comecei com um trabalho voluntariado, eu tinha 20 anos de idade, eu tenho 54 hoje, né? Sou casado, casado com Jandira, pai de 2 filhos, Silas e Lídia. Silas com 24, Lídia com 21. E comecei a trabalhar muito cedo, muito novo, com 14 anos de idade eu já comecei a me enveredar para o mundo bancário. Entrei numa empresa como office boy e aí fui crescendo dentro dessa organização, dentro desse banco e me tornei um gerente geral. Depois fui trabalhar numa outra organização. Mas desde muito cedo eu tive uma vida muito sofrida, uma infância muito sofrida. Minha mãe era alcoólatra, meu pai também. Então a gente tinha aquela dificuldade em casa, eventualmente até para se alimentar, por conta do vício, né? Você nasceu onde, perdão? Eu nasci em Santos, litoral de São Paulo. Bacana. Na verdade, minha mãe é sergipana, veio para cá, morou um tempo comigo na rua, porque ela veio para conseguir emprego, ficou sem condição de moradia, e aí num dado momento trabalhou em casa de família, enfim, aquela história que é difícil, que é marcada, né, que marca a vida do nordestino quando vem para cá para tentar uma vida, né, uma carreira. E aí, num dado momento da minha pré-adolescência, da minha adolescência, eu tive uma crise muito grande, uma crise familiar muito severa e várias dificuldades e, assim, enfim, não vou entrar na história toda, mas que me levou, assim, um entendimento de que, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou nesse lugar sofrendo tanto e com tantas dificuldades? E ali, naquele momento, eu sou cristão, né? Naquele momento eu tive um encontro com Deus. E foi assim, um encontro bem pessoal, bem íntimo, e que eu senti ele falando claramente ao meu coração: você tem um propósito, você está vivendo essa situação porque você tem um propósito. E num dado momento da minha vida, eu tive esse encontro com Deus, com Cristo, comecei a frequentar uma igreja e conheci uma organização que trabalhava já com pescadores ribeirinhos, chamado MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. O Instituto Bem Pescado é um braço social dessa organização, da MEAP. E aí, na década de 89 e 90, eu comecei a trabalhar como voluntário para essa organização. Porque da mesma maneira que eu tinha recebido algum apoio naquela minha infância tão dura, e eu recebi um apoio semelhante a que a MEAP prestava
para aquelas comunidades e eu me interessei por isso. Então eu pensei, qual é a melhor maneira de eu retribuir aquilo que Deus tem me dado, né? É dividir aquilo que ele tem me dado e poder proporcionar a outras pessoas a mesma oportunidade que eu tive de crescer, de sair daquela situação, né, de vulnerabilidade. E claro. só para compreender, como é que foi essa transição dessa situação de vulnerabilidade que você vivia, que você teve um marco importante na sua vida naquele momento, em que você foi pro office boy, bancário. Como é que foi essa transição para você chegar até a MEAP? Então, na verdade, muito estudo, assim, a partir do momento que eu comecei a ter esse relacionamento com Deus e esse envolvimento com a MEAP, com as coisas da igreja, com o dia a dia, com o voluntariado, a minha mente foi ampliando. Aí eu falei, eu preciso me capacitar, me qualificar melhor, eu preciso estudar. Aí eu fiz contabilidade, fui fazer uma faculdade de Direito, depois fiz administração de empresa. Eu fui... me especializei em mercado de capitais, fiz pós-graduação em algumas áreas de assistência social, gestão de projeto. Eu fui procurando essa qualificação, essa capacitação para empreender naquilo que eu estava me envolvendo. E quando eu me envolvi com a MEAP como voluntário, eu logo integrei o quadro de direção da MEAP, porque eles precisavam de um gestor. Então a MEAP já é uma entidade que já tem aí vários anos. Desde 1986. Então, eu conheci a organização 4 anos depois. 47 anos. 47 anos. 4 anos depois eu conheci a organização. E aí, enfim, aí eu comecei a me desenvolver dentro da organização, prestando serviço voluntário para a gestão da organização e indo para essas comunidades de pescadores ribeirinhos, atuando diretamente, porque desde cedo a gente trabalhava no cuidado social, né, no desenvolvimento comunitário, levando médicos, dentistas, cesta básica, poço artesiano, construção de moradias, creche escola, enfim, toda a atividade que a gente precisava para ajudar que aquelas comunidades saíssem daquela situação de vulnerabilidade. Mas isso em Santos já tinha ido para Amazonas? Começou em Santos, litoral de Santos, na verdade litoral sul do estado de São Paulo, não em Santos necessariamente, mas litoral sul, região de Canané, Ilha Comprida, Ilha do Cardoso. Aí a gente foi ali para o Complexo Superagui, região do Paraná, várias comunidades ali isoladas, sem a presença do estado, porque eram o que a gente chama de não alcançadas e inalcançáveis, porque a única maneira de você chegar nesses lugares é por meio de embarcação. E a MEAP se propôs a fazer isso, né, nesse início de jornada. Pois bem, então a gente começou a fazer essas viagens, identificamos a mesma dificuldade no litoral baiano, que é o litoral mais extenso do Brasil, né? E uma dura realidade naquelas comunidades também. Depois do litoral da Bahia, a gente foi para o litoral do Amapá, Pará. Depois para a região do Delta do Parnaíba, litoral Piauí e Maranhão, e mais recentemente, a coisa de 10 anos mais ou menos, 12 anos, a região amazônica, a gente atuando em 3 frentes na região amazônica. Amapá, Pará, no arquipélago de Marajó, aquela região do arquipélago de Marajó, a gente tem uma base bem estruturada ali num dos afluentes do Amazonas, e depois a gente foi para o Rio Purus, Rio Juruá, que é a última fronteira que a gente está agora atuando, tem pouco mais de 3 anos que a gente está trabalhando lá. Então a gente alcançou estrategicamente toda a costa brasileira, os 8.000 quilômetros de costa, para chegar nessas comunidades isoladas, e aí a gente começou a olhar para essas regiões de rios, e esse atendimento foi crescendo, porque a gente só, na verdade, multiplicou os esforços. O que a gente começou fazendo lá atrás, a gente foi ampliando, trazendo novas parcerias, mostrando para as pessoas a necessidade de chegar em comunidades inalcançáveis. Eu não sei se vocês sabem, mas a população ribeirinha, pescador e ribeirinho, eles foram reconhecidos como população tradicional, né, como povos tradicionais em 2007, por meio de um decreto presidencial. Até então, eles nem população tradicional, eles tinham esse reconhecimento, viviam literalmente à margem da sociedade. Abandonados. Sim, infelizmente, por uma série de fatores, né? Principalmente pela condição social, pelo distanciamento dos grandes centros e pelas características de trabalho, né? O pescador artesanal vive do extrativismo, da pesca, né? De colher de plantar mandioca na beira do rio, no caso do ribeirinho, o arroz, o feijão, ou então da agrofloresta, enfim. Eles vivem basicamente daquilo que eles produzem, né? E agora a gente tem visto, né, algumas organizações, algumas empresas se voltando para as populações ribeirinhas, sobretudo falando de água potável e falando de energia. Estava conversando com a Poliana agora pelo telefone, que a gente estava no
Congresso Brasileiro de Mulheres da Energia, que nós trabalhamos, né, esse ano e no ano passado. E já estavam falando desde o ano passado de como eles têm gerado energia, que eles pegam os barcos Sim. e colocam as placas, né, de energia solar sobre os barcos para gerar energia para aquela comunidade. Nós temos algumas embarcações assim. E eles até falaram assim, pensa, a gente, falta energia, a primeira coisa que a gente pensa em casa, nós aqui. Como que eu vou carregar o meu celular? Exatamente. Como é que eu vou assistir um filme? Ou como eu vou logar na internet? Não tem Wi-Fi. Não vou conseguir assistir aquela série predileta, né? Pois é, mas lá, eles não têm o quê? Como refrigerar o alimento. Aí você começa a pensar em questionamentos e pensamentos que você nunca na vida tinha nem São coisas mencionado, básicas para nós aqui, né? Então, o que me chamou muita atenção no começo dessa jornada foi justamente isso. A ausência completa de qualquer infraestrutura que a gente tem num grande centro, nessas comunidades você não tem. Você tem, né? A maioria delas não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem saneamento básico. Então, são o elemento da condição de sobrevivência do mundo atual, né? Do mundo moderno. Já passamos dessa idade, né? Da Idade Média em que as pessoas não tinham acesso a esse tipo de situação. Mas ainda temos no Brasil hoje pessoas vivendo nessas condições. Sem energia e sem água. Sem energia e sem água. E eu vi que um dos projetos que você tem, que é um dos pilares hoje, né, da instituição, é exatamente a dessalinização dessa água que vem do arquipélago de Balik. Não é isso? A bem da verdade, arquipélago de Balik, a dessalinização da água é um dos projetos, né? É que a situação se agravou muito, eu vou falar um pouquinho disso, mas a gente está hoje no Rio Amazonas, ele representa 1/5 da água doce do mundo. 1/5, né? Se você parar para pensar, é muito, volume de água, né? De volume de água. E as pessoas na beira do Rio Amazonas não têm água potável. No meio Se da você Amazônia, pegar, totalmente contraditório. Nós temos 35 mil comunidades. É um número, né? Estimativa do IBGE já de alguns anos. Dessas 35 mil, 10 mil vivem de maneira um pouco mais isolada, são mais distantes, mais difícil. Tem comunidades que a gente viaja uma semana para chegar nessas comunidades de barco. E aí, outras que você ainda tem que atravessar no meio da floresta, e não são comunidades indígenas, estou falando de comunidades ribeirinhas, né? Que são duas populações distintas. O ribeirinho, ele é oriundo daquele ciclo da borracha, muito nordestino que foi para a região amazônica, e ali, né, houve aquela mistura e a população se estabeleceu na beira dos rios. Então, a gente tem um problema grave hoje de água na região amazônica, falta de água potável. Por quê? Porque é mais difícil você montar uma infraestrutura para você tratar uma água do rio, por exemplo. Você tem que ter um investimento do poder público um pouco mais resiliente e consistente. Tem que ser mais ostensivo. E tem que ser ostensivo. Não tem outra palavra para isso. Tem que ser ostensivo, tem que ser resiliente, porque você não pode desistir. O arquipélago de Balik é um exemplo disso. É um desafio você mandar energia. Algumas comunidades do arquipélago de Balik têm energia, o que eles chamam de linhão. Aí, com esse advento da salinização da água e das terras caídas, que é um fenômeno que está acontecendo por conta da diminuição do rio Araguaia, onde a gente tem 3 barragens, tem uma grande quantidade de búfalos trafegando ali naquela região. Então, o Amazonas e o Araguaia, eles são paralelos, os dois desembocam no oceano. Então, o que acontecia quando o Araguaia desembocava? Ele forçava a água do oceano a ir para fora. Então, a água do mar não entrava para aquela região do arquipélago de Balik. Agora está entrando. Porque o Araguaia, se você olhar no mapa hoje, olhar no Google, e especialistas dizem isso, né? A gente tem um especialista, o Cunha, que é da Universidade de Macapá, professor lá e especializado em hidrografia. Ele estava relatando esses dias. Eu estava lendo uma reportagem, uma matéria que ele dizia exatamente isso. O Araguaia parou de expulsar a água do rio Amazonas para o oceano e o rio Amazonas perdeu força e a água está entrando agora por conta dessa diminuição do fluxo. Aí a gente tem um arquipélago ali com aproximadamente 10 mil pessoas, são 52 comunidades a gente tem no arquipélago de Balik. Eles tinham um problema de salinização da água na época da estiagem. Então tem uma época do ano que estia, né? Você tem 6 meses lá no Amazonas que não chove, naquela região que não chove. Sim. Mas eles tinham ali em média de 20 a 60 dias com uma água salobra, não água salgada, água salobra. Dos últimos anos para cá, 2021, 2022, 2023, esse quadro veio se agravando. E hoje você vai no arquipélago de Balik, onde nós temos um trabalho lá na comunidade de Vila Progressa, você vai olhar a água está azul.
Meu Deus. Literalmente a água do oceano que entrou. O peixe mudou. O tipo de peixe naquela região que se pescava peixe de água doce, hoje a gente está pegando peixe de água salgada. Então está mudando toda aquela característica da região, né? Os pesquisadores estão O estudando. ecossistema ali, né? Está mudando todo o ecossistema. E como que a sociedade vive, se abastece com água salinizada? Não tem. Não Então tem como, tem que dessalinizar. Tem que dessalinizar. E tem muita gente lá, e aí você pode imaginar os problemas que isso causa, né? Nas crianças, né? Problemas de doenças crônicas, nos idosos, pressão alta, alteração de quadro de diabetes. A gente tem algumas parcerias locais com posto de saúde, com médicos. Quando a gente promove algumas equipes de médicos e dentistas para aquela região, a gente procura se associar a estrutura local, equipamento social local. Então, se tem um posto de saúde, a gente manda esses médicos para o posto de saúde. Se tem um consultório odontológico, o pessoal vai atender lá, chama toda a comunidade, os voluntários trabalham ali. Agora, Evaldo, o governo não tem nenhum programa lá e vocês estão sozinhos. Como é que está funcionando isso? Então, assim, tem algumas iniciativas, mas ao longo dos anos, essas iniciativas não são suficientes. E a gente percebe que a prefeitura de Macapá tem, né, até boa vontade de tentar fazer alguma coisa. O governo do estado agora está se mobilizando com essa questão da dessalinização, da água. O governo federal tem entrado, alguns deputados têm procurado dar uma solução, mas não é uma solução simples. Não é você simplesmente montar um equipamento lá, esse equipamento vai funcionar de maneira autônoma e vai beneficiar toda a população. Tem uma série de complexidades. Porque quando você monta um equipamento de dessalinização, você precisa distribuir isso. Como é que você faz para distribuir? Você precisa montar uma rede de distribuição. E se você monta um equipamento desse que é caríssimo, né? Você vai montar um equipamento de osmose reversa, por exemplo, o equipamento é caro e a manutenção é mais cara ainda. E você precisa de gente qualificada para dar a manutenção daquele equipamento. Senão, daqui a alguns anos, a gente perde aquele equipamento. Ele se perde. Né? Eu não dou 2 anos. Se você não der uma manutenção adequada num equipamento de dessalinização, 1 ano e meio, 2 anos, ele está parado, sem funcionar. E Evaldo, hoje a gente está com um formato, vamos explicar um pouco, a gente está com um formato aqui um pouquinho diferente, porque a gente só está com um convidado, né? Sim, Normalmente sim. a gente tem os 2 convidados. Infelizmente a gente não tem o patrocinador aqui, né, do projeto. Mas assim, a tecnologia de osmose reversa foi criada pela NASA. É uma tecnologia assim de ponta, avançada. Mesmo, Israel, né? aperfeiçoou muito por conta das circunstâncias. Para você manter tudo isso, como você falou, né? Tem toda a operação, manutenção, tudo isso custa. Custa, né? E não só dinheiro, essa é a única mas maneira de você conseguir fazer essa dessalinização de uma maneira... Naquela região, acho que essa foi a melhor opção. A gente tentou, a gente fez uma alternativa que não deu certo logo no começo, quando a água estava salobra, com o índice de sal não tão elevado quanto a gente tem agora, a gente usou o sistema de resina iônica e catiônica. Você passa por todo o sistema, capta a água do rio, passa pela floculação, decantação, aí faz o tratamento da água, purifica, deixa ela clara, passava pelas resinas, clorava e distribuía para a população. A gente tem esse sistema montado hoje no Bailique. Só que a água o sal foi ficando tão severo na água que as resinas já não funcionavam mais. Você precisava de uma grande quantidade de resina para fazer, aí você precisava de tubos enormes. Então a gente teve a solução do equipamento de osmose reversa, que é o que está instalado hoje, e hoje a gente distribui água potável para a população de graça. Na verdade, assim, aqueles que podem pagar, a gente pede pelo menos R$1, porque esse R$1 vai ajudar na manutenção do equipamento. E a gente sabe também que isso dá um senso de pertencimento para a pessoa também, né? Você não o lado psicológico da coisa, com certeza. Exatamente. Eu tô pagando, eu mereço, né? Exatamente. Eu trabalhei por aquilo, né? Tem esse senso de, não, eu tenho condições de pagar pelo menos a água para fornecer para minha família. Isso é dignidade, né? Sim. E aí, a partir dessa oferta que a gente pede para a população, a gente consegue fazer a manutenção desse equipamento. É claro que tem gente que não tem condições. E aquelas famílias que são catalogadas, que a gente conhece, que a mãe tem muitos filhos, né? Que é uma catadora de açaí, que é uma debulhadora e tal. Aí ela não tem condições de pagar. Então não precisa pagar, ela vai receber água do mesmo jeito. Tá. Né? E fala pra gente também um pouquinho desses desafios que você tem na frente ao Instituto de captação de recurso. Porque para manter tudo isso, né, como eu falei, é preciso um investimento e esse investimento é ao longo do tempo. Ao longo, né? E a gente precisa de várias fontes de investimento. Uma só não é suficiente. Então, por exemplo, a gente conseguiu alguns mantenedores, alguns investidores que nos ajudaram a comprar aquele equipamento, né?
as caixas d'água. Nós tivemos 2 empresários amigos meus de Santos, eles têm uma empresa em Santos que eles trabalham com tratamento de água, tratamento de piscina, enfim, distribuição para prédios e condomínios. Eles foram para lá montar o equipamento. Falei, bora, né, o Marcão e o Daniel Garcia. Tenho que fazer referência a eles porque eles são guerreiros. Então, indo comigo agora para o Piauí no final do mês, para a gente montar um sistema de dessalinização numa comunidade de pescadores no Piauí, ali na região do Delta do Parnaíba. O Marcão e o Daniel. O Marcão e o Daniel, sintam-se representados aqui, por favor. Marcão e Daniel Parabéns Garcia. por toparem esse desafio de fazer alguma coisa para o mundo melhor, né? Eles foram para lá e caíram para dentro, ficaram 4 dias trabalhando direto para montar o sistema, né, deixar o sistema. E você sabe que tem ajustes, né? Você trabalhar com água não é fácil. E é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente teve apoio de um engenheiro químico também, aposentado, que trabalhava na Sabesp, lá no estado de São Paulo, deu muitas dicas, muitas orientações, o Edmar. E eu estou fazendo referência a essas pessoas porque foram pessoas que doaram do seu tempo e dos seus recursos para que isso acontecesse, viabilizasse. Claro. Então esse é o nosso desafio. Quando a gente fala, Roberto, de mobilizar pessoas, o que a gente faz? A gente vai na localidade, né? Tem um conhecimento da necessidade, qual é a necessidade daquela região, daquela comunidade, o que eles precisam, porque também não adianta a gente implantar projetos que não vão servir à comunidade. Você tem que tomar muito cuidado quando você trabalha com captação de recursos e projetos, você tem que ter muita responsabilidade naquilo que você faz. Perfeito. Aí você vai lá, faz a captação, faz o levantamento e apresenta essas necessidades para as pessoas. E é interessante, a grande dificuldade hoje é as pessoas acreditarem que aquilo vai ser efetivamente realizado. Legal. Né? Graças a Deus, ao longo desses anos, o Instituto Bem Pescado tem mostrado essa credibilidade, porque a gente implanta o projeto e dá continuidade, está sempre reportando aqueles investidores do que o projeto está acontecendo. E se der errado, a gente fala, deu errado. O caso da resina, não deu... Funcionou 6 meses, mas deu errado. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos correr atrás, a gente resolve esse negócio. Volta para a prancheta. Volta para a prancheta. E Marina, olha só, uma coisa bem interessante aqui. Muitas vezes, quando a gente busca um financiador e tudo mais, existe um item dos editais ali e do projeto, sim, que é a capacidade de execução daquele projeto. Então, não basta só o dinheiro na conta, porque só o dinheiro da conta não faz a coisa acontecer, né? Não faz. Essa questão de você conseguir essa multidisciplinaridade ali, né, com seus amigos que você comentou aqui, com engenheiro químico, conseguir convencer essas pessoas a participar desse projeto, né, unir esses conhecimentos, isso também é muito difícil, né? É difícil. E está bem alinhado aqui com o que a gente tem no quadro, né, que são uma história inspiradora, mas que busca essas pessoas, motiva essas pessoas a atuar nisso, né? Então com certeza eles viram que o projeto é bacana, né? Que a instituição é séria, que a localidade é complexa de chegar lá. Eu conheço a Amazônia, a gente também, a Poliana teve a oportunidade de ir lá conhecer vocês ali, ela me reportou tudo, eu vi todas as fotos também, obviamente. A gente sabe da complexidade que porque é outro Brasil. É outro Brasil, né? Então, você conseguir pegar o seu talento, um engenheiro químico. O que um engenheiro químico consegue contribuir? Não, você consegue contribuir dentro de um contexto muito maior, isso né? Mesmo, isso mesmo. Agregar valor para vocês, né? E conseguir convencer os seus investidores de que vocês têm capacidade para atuar. É isso mesmo. Eu acho que, assim, ao longo dos anos trabalhando, fazendo o que eu faço, eu amo o que eu faço, né? Eu não abriria mão, eu abri mão de uma carreira bancária na área financeira para trabalhar com isso, né? E a gente faz isso com toda a paixão do nosso coração e porque a gente sabe a quem serve também. A gente não faz... Eu sempre digo que você atuar no meio social, na benevolência, no cuidado das pessoas, é até egoísmo. Que faz mais bem pra gente do que quem tá recebendo. Não é assim? Você se sente bem. Né? Muitos outros convidados chegaram à mesma conclusão. Muitos outros convidados chegaram à mesma conclusão. Eu já ouvi isso de outras pessoas e falei, verdade, que você tem razão.
Porque você tem um senso de realização profundo quando você está fazendo aquilo. Você vê um sorriso de uma criança que está sendo atendida ali, quando ela sai de um atendimento médico, né? De uma mãe que você percebe que você está cuidando do filho dela no contraturno escolar, porque o Bem Pescado tem outros projetos dentro dessa área. A gente atua no contraturno escolar com crianças na região do Marajó, tirando essas crianças daquela realidade que a gente conhece. A gente tem projeto de artesanato com as mães. Agora mesmo no Marajó a gente está fazendo isso, que é para dar esse senso de empoderamento para a mulher e dela poder gerar renda com os recursos que ela tem à disposição. A gente está realizando esse tipo de projeto lá. Médicos, dentistas, a gente montou alguns consultórios em algumas regiões para que essas comunidades tivessem acesso a esses equipamentos sociais. E o principal, a gente procura mobilizar recursos humanos e financeiros. Eu acho que aí é o grande X da questão. A gente não quer só o dinheiro para investir no projeto e para dizer que aquele projeto deu certo. O ideal é que cada investidor fosse visitar cada uma dessas comunidades para ver a realidade dessas pessoas. Eu tenho esse pensamento e um dia eu vou fazer um projeto como esse. Eu acho que a gente tem que fazer, Roberto, a gente tem que fazer. De repente criar um sistema de visitação dessas pessoas que investem. Aí, né? Acabou. Uma coisa vamos assim. passar lá. Eu quero conhecer a região amazônica. Bom, a gente arruma alojamento, dá até para você pescar uns 2 ou 3 dias lá, a gente arruma um barco para fazer, vai pescar com Mas ribeirinho. essa imersão é fundamental, né? E aí a pessoa vai perceber a cosmovisão de quem está recebendo. E mais do que você implantar equipamentos sociais para solucionar problemas sociais, eu acho que a gente tem que partir para o desenvolvimento social, que é diferente. Perfeito. É fazer com que as pessoas na sua própria região vejam que outras pessoas estão trazendo solução para uma dada situação, mas que elas também podem ter essa capacidade de desenvolver soluções para a sua região. Tanto é que nesses equipamentos que a gente instala, a gente traz a população para a mesa. Vamos conversar, o que vocês precisam? Né? Os recursos que são utilizados para a gente montar aquele sistema, aquele equipamento, são utilizados da própria região. Então, se o ribeirinho não sabe montar aquele equipamento, a gente chama alguém que tem um pouquinho de potencial, de capacidade. Vem cá, deixa eu te ensinar você fazer o tratamento dessa água. Como é que faz? Abre esse registro, fecha esse, né? Põe esse produto, tira aquele. Lá no arquipélago de Bali, que a gente implantou a nossa base autônoma, tem sistema de energia solar lá. Eu levei um amigo meu, também engenheiro eletricista. Ele tinha se formado não tem muito tempo, o Denilson, ele é lá de São Paulo, e ele instalou o sistema gratuitamente pra gente. A gente comprou o sistema, ele foi lá e instalou. Só que eu falei, Denilson, capacita lá os jovens para fazer o sistema de instalação de energia solar, porque isso daqui a pouco tá pipocando na região e eles vão precisar de profissional. Eu não dou 2 ou 3 anos para começar a chegar a placa de energia solar. Muito visionário, mas você está ali resolvendo 2 problemas sociais. Foi dito e feito. 2 anos depois, o pessoal já estava instalando nas suas residências, né, com incentivo do governo e tal, placas de energia solar. E nós, dentro da nossa estrutura ali do Instituto Bem Pescado, ali no arquipélago de Bali, tínhamos 7 ou 8 profissionais já qualificados para fazer essa instalação. Olha. Então, eu penso muito, eu acho que o empreendedor social, ele tem que ter uma visão empreendedora para aquela região que ele está implantando aquele projeto. É claro que você tem necessidades que são urgentes, emergenciais, fome. O que você faz com a pessoa que está com fome? Você dá comida. Não tem outra alternativa. Você tem que distribuir uma cesta básica, você tem que fazer uma... E aí, a partir disso, a gente então começa a pensar aquela região, qual é a vocação dessa região? Eu vou dizer uma coisa que eu não abro muito para ninguém, porque era um projeto que eu queria executar, mas eu não consegui ainda. Você imagina só todas as margens do Rio Amazonas sendo uma região de produção agrícola sustentável e a palavra que está muito na moda agora é que não tem agrotóxico, então fugiu. Orgânica. A fertilidade do Rio Amazonas é uma coisa assustadora, porque eles plantam milho, eles plantam feijão, eles plantam mandioca, eles fazem abóbora, melancia em 6 meses. Porque é o tempo da estiagem, o rio baixa, aí você forma aquelas praias, o ribeirinho vai lá e planta. Você vê lindo aquilo. 6 meses depois eles estão lá colhendo, o rio começa a encher, novamente o ciclo se repete. Se nós tivéssemos o incentivo, né, dos órgãos competentes para capacitar aqueles agricultores e a gente juntar aquele povo todo e começar a exportar isso, ou vender mesmo no Brasil, nós teríamos uma força produtora no Amazonas inimaginável, sem desmatamento. Sem desmatamento, né? sem estressar a floresta. Sem estressar a floresta.
Mas é claro que isso é um programa extenso, você precisa colocar gente qualificada e competente para pensar nisso, e aí você vai qualificar aquela população toda que hoje, infelizmente, vive na miséria. Eu voltei agora em maio do Rio Purus, lá na Acre com o Amazonas, ali bem na divisa, o Acre existe, né? E eu convido você a nos visitar lá, porque é longe, é distante, é uma região complicada de chegar. Mas um povo muito querido, gente muito amada, muito receptiva, que te recebe com os braços abertos. E a gente foi lá, a gente está numa comunidade chamada Novo Horizonte, e um dos nossos colaboradores lá, o Marcos, viu a necessidade da água. Falou, Evaldo, a gente precisa cavar um poço artesiano aqui nessa comunidade e fornecer água para a população. Eles bebem água do rio. As crianças aqui têm problemas seríssimos de verminose e uma série de doenças, porque eles pegam literalmente a água do rio e tomam banho, lavam roupa. Pois bem, a gente conseguiu um recurso, cavamos um poço, tem uma caixa d'água lá de 5 mil litros que está servindo 6 ou 7 comunidades ao redor. Você precisa de ver a alegria, a felicidade desse povo. Agora, se você investigar a região, quantas caixas d'água de extração, ou de tratamento, ou de poço artesiano nós temos para atender ali pelo menos, 10 a 15 comunidades? Uma, que é a nossa hoje. Então a gente está falando, tá falando de 2024. E não é um investimento tão alto assim, não é alto, Roberto. O poço artesiano e a caixa, o poço artesiano, a caixa d'água, um sisteminha com uma bomba com energia solar que você coloca lá, ela joga, puxa do poço, joga para a caixa d'água e você distribui para a comunidade. Coisa simples de fazer. 30 mil, de 30 a 50 mil, porque tem regiões que é difícil você levar esse equipamento, né? Por exemplo, a gente contou com o apoio de um dono de um posto de gasolina de Cruzeiro do Sul que tinha uma grande balsa de ferro. A gente colocou todo esse material, a máquina de perfuração, pedra, cimento, areia, porque não tem nada disso na comunidade. Então você imagina levar você levanta uma estrutura de 6 metros de concreto numa comunidade no Rio Amazonas. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque a gente tem essas dificuldades desse transporte, né? Muito. Se você demora muitas vezes dias e dias e dias para você chegar, você imagina você levar toda a matéria-prima para você construir tudo isso. Exatamente. Então você precisa ter uma engenharia. E ainda tem a época do ano, né? Tem a época do ano. Tem a época do ano, porque você, com o rio baixo você não passa. Não passa. Não passa. Determinadas balsas com determinado peso não passa. Só passa o rabetinho, aquele barquinho que eles têm lá, né? Que é com motor de polpa, aí eles conseguem trafegar bem. Mas embarcação grande não. E a gente colocou todo esse material nessa balsa que foi doada, ele não cobrou o frete. E que é interessante isso, né? Por quê? Porque ele conhece a realidade do povo, ele também é ribeirinho, e falou, não, a gente quer ajudar, Evaldo, como é que a gente faz? Né? No caso, o Marcos lá, como é que a gente faz para ajudar? E ajuda. Então, você percebe que o ambiente, o meio ali, tem pessoas que querem fazer com que a coisa aconteça e evolua. Só que você precisa de alguém para articular. Eu sempre digo que o Bem Pescado é um cluster. A gente tenta enxergar as necessidades, agregar pessoas para a gente cumprir aquele objetivo juntos. É o que a gente tem que fazer. Não dá para fazer sozinho. Eu falei anteriormente que a gente está num formato diferente, né? Nós não estamos com a mesa aqui do patrocinador. Mas eu estou imaginando que faltaria cadeiras aqui. Porque a quantidade de nome que você está falando aqui... eu posso falar uma infinidade aqui. E por favor, vai falando aí os que você lembrar aqui para a gente mostrar aqui para todo mundo. Né? Que olha, essas pessoas aqui, elas de alguma forma, com um tijolinho, elas estão ajudando ali, né? E a sua capacidade de mobilização também, né? Porque para chegar nessas pessoas, para convencê-las sobre um projeto... assim... Eu acho que Deus dá uns talentos pra gente que a gente tem que saber aproveitar. Você tem o seu, eu tenho o meu. E na medida de que você percebe isso, você tem que colocar à disposição para servir as pessoas. Aí você vai ver a coisa acontecer, né? Quando você coloca isso. Porque um rio embarreirado, ele não vai servir ninguém, né? Ele vai virar um mar morto. Perfeito. Né? É o que vai acontecer. Agora, se você deixa fluir, esse negócio vai acontecer naturalmente. Foi tão interessante, se me permite voltar um pouquinho no advento da pandemia, quando aconteceu, a gente trabalha com comunidades tradicionais. Então eu tenho vários colaboradores, eu tenho missionários trabalhando nessas regiões, e a maioria deles não estavam nessas comunidades quando parou tudo. A gente não tinha pessoas, tinha um ou outro lá, mas alguns tiveram que sair dessas comunidades. E enquanto nós tínhamos os caminhões entregando comida pra gente no supermercado, estavam funcionando normalmente, né? A gente descia do nosso apartamento e ia ali no mercado, fazia compra, levava para casa. E o ribeirinho, e o pescador? Os barcos foram interrompidos de navegar.
Porque esses barcos de linha que fazem esse trabalho social de levar e trazer pessoas, levar e trazer mantimentos. Transportam carga, né? Transportam cargas, né? Tem uma série de dificuldades? Tem. Né? Gente, como que essa população ficou desabastecida? Desabastecida. Passando fome. Passando fome. Muitas delas passando fome. E aí a gente teve, né, graças a Deus, uma parceria muito interessante naquela ocasião com o governo para distribuir cestas básicas. Nós fomos procurados porque a gente já tinha essa expertise, né, esse contato nessas comunidades. E aí me perguntaram, Evaldo, a gente quer fazer com que essas cestas cheguem nessas comunidades, né? E a Poliana foi uma das articuladoras na época. Foi. E eu lembro que eu briguei um pouco com a Poliana no começo, porque ela falou, Evaldo, eu queria dar uma cesta aqui de tantos reais. Eu falei, Poliana, por esse valor eu nem me mexo. Porque não vale a pena eu chegar com uma cesta tão pequena que daqui a 15 dias, Vai acabar. uma semana vai acabar aquela cesta. E a logística, e todo o trabalho, a mobilização de pessoas que você precisa fazer para que aquele alimento chegasse naquele momento. Enfim, foi um sucesso. A gente conseguiu distribuir para praticamente todas as comunidades que a gente atuava naquela região. Rio Juruá, Rio Purus, Arquipélago de Marajó. Você tem uma ideia de quantas foram? 700 toneladas de alimentos. A gente não tá nem falando de... Não vamos nem contar cesta básica. Não vou nem contar porque eu perdi as contas já. Foram 700 toneladas de alimentos naquela época. Mesmo. E quando você fala de alimento, eu acho bem interessante. Aqui em Brasília, eu trabalho num projeto bem menor e que eu estava até conversando com a Poliana. Chama Viva a Vida Kardec. Sim. Uma instituição fica no Recanto das Emas, tem 20 anos. É uma área bem vulnerável aqui da capital, sabe? E a gente vê muitas pessoas falando, porque ninguém passa fome, porque você tem que ensinar a trabalhar, porque você tem que ensinar. E você falou uma frase que ela é muito sábia, assim, quem tem fome quer comida, gente, depois a gente conversa. É exatamente isso. Então, e a gente trabalha muito, e que é um desdobramento que eu vou perguntar se você também tem esse trabalho, a gente pensa o seguinte, o nosso objetivo aqui é sim evangelizar, sim fazer com que as pessoas acreditem em um Deus, confiem na presença desse Deus, e que isso norteie as atitudes deles, que eles consigam conviver melhor em sociedade, que eles possam ajudar o vizinho, que eles possam ser mais justos, mais benevolentes. E aí, naturalmente, você já vê eles, muito curioso, dentro da instituição, lavando a louça, servindo. Sábado retrasado, estavam todos eles, acabou a prece. Eles foram para uma área verde que tem atrás, para catar o lixo, de 2 em 2 com um saco de lixo, o espetinho para catar o lixo. E eles fazem isso com o maior amor. Lá a gente também tem uma área que a gente faz a prece que é nova, que estava no terreno, no barro batido, no chão batido. Os próprios moradores de lá acimentaram, construíram a cerca. É isso aí. E isso é incrível, é ver que eles conseguem ver que eles são beneficiados, que aquilo ali é tudo de todo mundo. É isso mesmo. Então que a gente entenda que, sim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, sim, matar a fome. E que a gente pensa muito, eu imagino que vocês também, no projeto que vocês atuam, que a evangelização, ela vai muito mais do que você crer num Deus. Vai numa transformação social e moral incrível. Não tenho dúvida. É o que a gente chama de transformação integral, né? Deus olha o ser humano de maneira holística. É corpo, alma e espírito. É integral. Então, se você tem que cuidar do emocional, você tem que cuidar do espiritual, você tem que cuidar do físico. E as coisas andam juntas, elas não andam separadas. Exatamente. Não dá para você segregar, né? Eu vou cuidar só do espiritual e aí a pessoa tá passando necessidade, tá com problemas emocionais, não tem um acompanhamento médico, não tem um tratamento. Então, você... É o mesmo bem que eu quero para mim, eu quero para as outras pessoas. Não é difícil você chegar a essa conclusão. Então, se você quer, de fato... ser ajudado, quando você ajuda, você vai entender o ser humano na sua perspectiva, da perspectiva da necessidade que você tem. E aí, então, você vai fazer por ele. Isso é contagiante. Sim. Né? Isso não dá para você... É como eu se diz, não dá para guardar, né, em você mesmo. Você não pode guardar aquilo que você não tem. Não é seu. Deus te deu. Se Deus te deu, é uma você missão, tem que... como você falou lá atrás, que você já tinha você tem percebido. você tem que passar isso adiante. E eu me lembro, eu passei momentos muito duros, que esses momentos estão muito vívidos na minha mente até hoje. E eu tô falando de 5, 6, 7, 8 anos de idade, de situações severas que eu passei na minha infância, mas isso, eles estão tão presentes na minha vida hoje que eles norteiam as minhas ações para que outras crianças, outras pessoas não passem aquilo que eu passei. Entendeu? E aí, mas parece ser injusto, Evaldo, alguns passarem aquele tipo de situação naquele momento para ganhar um pouco mais de qualificação. Eu acho que não. Eu acho que é um presente de Deus a gente passar determinadas situações na nossa vida e depois você olhar para trás e falar, olha, essa situação está me ajudando agora a cuidar dessa criança, a cuidar desse jovem, a cuidar dessa senhora.
Porque eu tive essa experiência, eu senti na pele o que ela tá sentindo, e aí eu posso ter empatia, né? Eu acho que a palavra é empatia. Eu ia falar isso agora. Solidariedade é diferente de empatia. O que falta nas pessoas é empatia. A gente vive nessa era que o mundo tá doente, em que as mídias sociais e que a imprensa tá extremamente contaminada. É isso aí. Em que a gente tá o tempo inteiro recriminando, condenando. Vou te dar um exemplo básico. Que o serviço social também mexeu comigo e me ensinou. A gente ia fazer todo ano a Páscoa. Aí, em algumas vezes, a gente pegava, juntava doações, montava os chocolatezinhos, montava uns saquinhos e doava para as crianças, para a comunidade. Né? Eles iam à casa e a gente doava. Aí, um belo dia, a gente encontrou um ovo de Páscoa que era mais barato. E, enfim, compramos o ovo. E aí a gente doou o ovo. E quando a criança foi comer o ovo, ela falou assim, nossa, mas esse ovo é muito ruim. E alguém pegou e falou assim, eu tive essa experiência. Mas que abuso, como assim? Recebe de graça e ainda acha que é ruim? E aconteceu também outra situação em que a gente, na época, a gente não tinha condições de comprar cesto, de ter a doação que a gente tem hoje, então a gente ia ao mercado e comprava arroz, feijão e tal. E eu comprava o fradinho, porque o fradinho estava mais em conta, sempre foi mais em conta. E na hora de doar o fradinho, não gosto de feijão fradinho. Exatamente. E aí depois de um tempo, eu falava, mas que absurdo. E depois de um tempo eu falei, vem cá. Ela pode não gostar? Exatamente. Eu sou obrigada a comer um chocolate ruim porque eu gosto. Porque se eu tenho preferências gastronômicas, se eu tenho seletividades, por que uma pessoa não pode ter? E aí, com o tempo, a gente cria esse patamar de inferioridade, como assim, não, ela tá recebendo de graça. Não, ela tem o direito de não gostar. De não gostar. E eu não vou mais comprar esse chocolate, eu vou comprar do jeito que eu tenho que ser. Não, ela tem direito de não comer o feijão fradinho. Por que ela tem que gostar do feijão fradinho, porque ela tem menos condições? E a gente vai começando a entender que a empatia é exatamente isso. Meu filho pode não gostar, mas ele não pode. É isso mesmo. Não é? Quando a gente foi montar a cesta básica, né, para essas regiões, foi muito interessante, né? Eles gostam muito de carne enlatada. Lembra daquelas carnes que a gente... Eu comi muito na minha infância, porque passava um aperto danado e não tinha dinheiro para comprar carne. Eles devem gostar também por conta do transporte ser mais fácil de chegar. Eles devem ter crescido comendo aquilo, né? E eu lembro que quando eu coloquei esse item na cesta básica, né, para fazer uma avaliação orçamentária e tal, o pessoal questionou. Eu falo, mas que carne é essa? A gente, né, quase ninguém aqui mais come esse tipo de carne. É difícil você ver nos nossos mercados. Mas eles amam. Eles amam, eles gostam, aí faz lá fritinho e tal. Já comi muito na casa de Ribeirinho também. Então é muito legal você perceber a condição e atender a necessidade dele dentro da expectativa dele naquele momento. Sim. É claro que não dá para fazer tudo, né? Tem situações que você precisa administrar. Essa questão de dar, né, que você comentou, que as pessoas vão lá, recolhem o lixo, já voluntariamente se mobilizam para fazer com que aquele ambiente seja um ambiente solidário, né? Quando você implanta um ambiente solidário, você cria nas pessoas uma cultura de solidariedade. Agora isso é construído, não é? É construído. O que eu vejo, por exemplo, lá no Viva a Vida, é que há 20 anos atrás as pessoas chegavam... pegavam 2 cestas básicas, queriam furar a fila, era aquela confusão. Só que é tão interessante que você vê que, naturalmente, elas vão olhando para o outro. E esse é o objetivo de tudo. Isso é uma construção. Esse é o objetivo de tudo, A gente inaugurou lá, em maio agora, né? A gente inaugurou lá o poço, né? A caixa d'água, o poço artesiano e um espaço multifuncional. A gente cria espaços multifuncionais nessa comunidade que servem para tudo, né? Para atendimento médico, odontológico, para equipes que chegam, vão dormir ali. E a gente fez lá um culto de inauguração, chamou a comunidade toda, as comunidades vizinhas, foi uma festa. Foi lindo de ver. E aí um dos moradores lá, né, da comunidade, que mora na comunidade vizinha, doou um boi. Falou, eu dou o boi para festa. Vamos ter um churrasco aqui nesse dia, né? E é muito legal, né, esse espírito. Aí, beleza. E eu fui pra ver, o pessoal foi lá, pegar o boi no pasto, aquela coisa toda. Aí você imagina assim, o cara quando doa um boi, quantos bois você imagina que ele tenha? Na fazenda dele? Muitos. Sabe quantos bois esse Ribeirinho tinha? 4. Olha aí. E ele doou o melhor boi. Isso é tudo, gente. Verdade. Isso nos envolve, isso nos emociona, sim. Porque ele tinha 4, ele pegou o melhor que ele tinha e doou pra comunidade toda. E aí foi uma festa. Aí me colocaram pra cortar carne, né? Eu até mandei pra Poliana algumas fotos. Tá lá o Evaldo cortando carne, porque eu gosto de carne e tal, e aí cortando alguns pedaços, ensinando pra ele, ó, isso aqui é picanha. Você sabe que a Poliana não come carne vermelha, né? Ah, não? Pô, Poliana, poxa, Poliana, me desculpe,
mas olha... E a gente tem muitas parábolas evangelistas que falam, muitas passagens bíblicas que falam exatamente disso, que o mérito está, não você doar do que te sobra, mas do que você doar do que é escasso, né? Isso é nobre, isso é muito bonito. Do que ele é caro. Acho que a irmã Dulce também tinha uma frase como essa, né? Que era você doar aquilo que lhe faz falta, né? É isso mesmo. Vale muito mais do que aquele que doa muito do que aquele que não faz falta. Você sabe o que está agregado para mim, ao meu ver? Fé. Porque você tem fé de que eu tenho eu tenho um meio que eu vou doar ali, compartilhar. Mas eu tenho fé de que não vai me faltar, porque Deus está por mim, porque eu estou cumprindo o meu papel, eu estou agindo da maneira correta. É isso mesmo. E posso ampliar um pouco esse conceito de doação? Porque a gente fala assim, doação é dinheiro, é recurso, é uma cesta básica, pode ser o seu tempo. Aliás, o tempo... Porque o seu tempo pode ser muito precioso para você. Sim, e aí, se você dedica um dia, uma semana, algumas horas para cuidar de uma criança, cuidar de alguém, você está doando de si também. E as pessoas às vezes não têm noção, Evaldo, eu não tenho muito o que doar. Você tem tempo. Você tem uma semana, né, no seu ano inteiro para você doar numa vila de pescadores. Você tem uma hora para ajudar uma criança, num aconselhamento, numa criança num projeto que precisa de um colo, de um carinho, que não tem uma mãe, um pai direito para abraçar, para beijar, para ensinar a ler e escrever. Você tem esse tempo? Você já está doando se você fizer isso. E eu tenho certeza, você vai fazer toda a diferença na vida das pessoas se você doar de si. E não só os teus bens materiais, só aquilo que lhe sobra. Pois é, assim, quanta gente doa o tempo dela, que ela poderia estar com a família e com os filhos. Sim, né? É isso mesmo. A gente chama de aquela hora premium, que a gente chama, né? Que é você estar com a sua família. Olha o valor disso, né? Você mesmo. Doar aquele tempo. Então, isso também está muito alinhado com a filosofia do nosso quadro aqui. A gente já trouxe aqui várias pessoas que não só doaram dinheiro, mas doaram o seu tempo, doaram o tempo da sua empresa com os seus funcionários para fazer determinadas atividades. O seu conhecimento técnico. Conhecimento, tudo. E histórias que inspiram exatamente para despertar nos outros que elas podem fazer diferente. Hoje em dia eu escrevi até recentemente uma crônica falando sobre isso, de que a gente não tem tempo para nada. Na era do WhatsApp, a gente não tem tempo nem sequer para responder as pessoas ou para atender uma ligação. É isso mesmo. A gente não tem tempo de escutar o outro, a gente não tem tempo de parar no sinal e olhar para a pessoa. Eu costumo até dizer que as pessoas que estão ali no sinal pedindo dinheiro, ou um guardador de carro, eles querem só que você olhe para ele e o note e fale bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Então, o tempo ele pode ser doado rotineiramente de tantas maneiras básicas que a gente possa olhar um pouco para o que nos cerca. Porque a gente vive hoje numa realidade muito diferenciada, né? E aí, quando a gente entra nessa imersão, nesse assunto lindo que você tem falado, da gente imaginar da realidade que se vive na Amazônia, que a população não sabe, não conhece. É isso mesmo. A gente vê que o tempo realmente... E a gente diz na minha doutrina que o tempo é a única coisa no mundo que você tem que é efetivamente seu. O resto tudo é volátil. É verdade. Ele passa, faz sentido. Faz sentido. E é interessante o seguinte, ou seja o povo na Amazônia, ou seja a pessoa morando aqui em Brasília, ela tem as mesmas necessidades. Elas podem ser em âmbitos diferentes, né, com cores diferentes, mas as necessidades são as mesmas. E quais são? Acolhimento, né? Uma pessoa poder ser ouvida, eventualmente nas suas dores, nas suas dificuldades. Eu fico imaginando quando a gente senta com um ribeirinho, com um pescador para bater um papo. A gente não vê diferença de pessoa. Não é porque ele mora na beira do rio, ele é diferente de mim porque eu moro na cidade. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Nós somos iguais, somos as mesmas pessoas e temos as mesmas necessidades. Mas o que eu tenho que você não tem que eu posso te ajudar a você chegar, né, no nível que eu estou, entre aspas, né, hoje? Um nível de condição social, um nível de infraestrutura, um nível de equipamentos sociais. Poxa, é muito injusto a gente estar vivendo num país hoje em que você tem a grande maioria da população vivendo à beira, né, da miséria, da desigualdade social. E aí eu não responsabilizo só o governo, né? Eu acho que é uma responsabilidade social de todos nós. É compartilhada, sem dúvida é compartilhada. Porque quem gera os governos somos nós, né? Quem é que gera, né, as estruturas políticas que temos hoje? Somos nós. É nosso modus operandi, a nossa cosmovisão, é a nossa consciência. E aí você vai criar estruturas a partir da sua perspectiva. E se a gente não amplia essa perspectiva,
a gente se fecha no nosso mundo, aí a gente vai criar os guetos. Né? A gente vai criar as comunidades, as favelas, os grandes condomínios. Pode parecer uma visão muito romântica da minha parte, né? Mas é uma visão cristã, a visão de Cristo. Sim. Quando Cristo esteve aqui conosco, o que ele fez? Ele foi andar no meio dos ricos, dos empoderados, dos endinheirados? Ele não foi fazer isso. Ele foi andar com pobre, com prostituta, né? Com comilão, com beberrão, com leproso, esse tipo de gente que Jesus andou. Então, se ele fez isso, a gente tem que parar para pensar. Que a nossa sociedade tem alguma coisa que a gente precisa corrigir. E aí ele deu atenção a um grupo que não tinha sido dado atenção até então. E não precisa estar separado dessa maneira. Eu acho que a gente pode fazer mais, né? Além do que a gente já faz hoje. Eu acho que a gente desperdiça muitos recursos, né? Humanos, né? Financeiros, em muitas conversas, em muitas... muito idealismo, né, sem profundidade e sem efetividade, não vai nos levar a lugar nenhum, né? É porque eu sou de direita, você é de esquerda, você é de fulano, é de Beltrano, eu vou puxar mais a situação para o meu lado, porque eu vou favorecer meu grupo, esse grupo lá, né, não me interessa o que vai acontecer com eles. Gente, onde a gente vai parar com uma sociedade desse jeito? É verdade. Não é? Eu percebo que tem muito conhecimento também que está sendo desperdiçado, Muito né? conhecimento. Essa polarização doida. Que poderia ser colocada em prática aí, né? Conforme toda essa lista imensa que você colocou aqui, né? De pessoas que você tem contato e que se colocaram à disposição, que Sim. foram à frente, Sim. que tiveram a oportunidade de ir para lá e reforça aquilo que você falou. Gente, vale a pena conhecer, viu? Vale a pena, porque é outra realidade. E assim, e não é só o Instituto Bem Pescado, né? Nós temos hoje muitas organizações sérias por aí, né? Sérias que eu acho que a gente pode se unir, né? E somar para dividir, né? Ou melhor, somar para multiplicar depois, né? Para multiplicar esforços. Então, de repente, a gente tem organizações trabalhando em determinadas regiões que eu não consigo chegar, mas eu posso ajudar aquela organização chegar lá, porque eu tenho os recursos, eu tenho gente, eu posso fazer Você tem conhecimento. Eu tenho esse conhecimento, a gente pode linkar, olha. Cada um com a sua expertise. Eu não trabalho nessa área, mas tem um cara bom aqui que trabalha sério, comprometido, trabalhando com um grupo específico. Esses dias eu estava aí procurando um grupo que trabalhasse com quilombola pra gente, né, indicar uma determinada situação para chegar um recurso para aquele grupo. Não é porque eu trabalho com o ribeirinho, eu vou ignorar o cara que trabalha com quilombola. Ele tem a mesma necessidade quanto eu, ou até maior, né, em alguns aspectos. Então eu acho que essa irmandade, né, esse relacionamento de somar para multiplicar, ele deve ser inerente a qualquer organização que se propõe a trabalhar com assistência social. A gente não pode ser egoísta. Né? E é o que a gente e o Roberto sabe bem disso, está nesse meio. A gente vê mesmo uma corrida por recursos, né? Financeiros para que cada um possa desenvolver os seus projetos. É legítimo, mas a gente pode fazer isso melhor. A gente pode fazer isso de uma maneira mais humana, mais irmanada e mais igualitária, né? Você quer ver isso de uma maneira miniaturizada e mais doméstica? Por exemplo, eu estou arrecadando roupas para doar para a minha instituição. Aí tem alguém que está ali arrecadando roupas para uma instituição X. Aí você chega para a pessoa, por acaso você tem uma coisa? Eu tenho, mas eu já tenho uma instituição. Gente, são pessoas. As pessoas vão ser assistidas. O Jesus que eu estou servindo é o mesmo, o Cristo que eu estou servindo é o mesmo, e as pessoas que vão ser assistidas, com certeza, ela vai precisar dessa roupa, desse sapato. Não existe distinção. Eu lembro até uma vez que assaltaram lá a nossa casa de oração e levaram a televisão, né? E a gente estava super abalado, a gente precisava da televisão para fazer a prece e tal. E aí a pessoa que trabalha com a gente, que cuida da casa, olhou e falou assim, que ela tenha sido útil para essa pessoa que furtou. Então, assim, muita superioridade, mas esse tem que ser o pensamento. Somos todos irmãos e que essa pessoa possa ter utilizado essa televisão da melhor forma possível. Que Deus abençoe. Tem certas situações que eu acredito mesmo que acho que Deus dá uma chacoalhada pra gente dar um passo além, né, e avançar em algumas direções. E deixa eu só te fazer uma perguntinha antes da gente avançar para o final, que a gente tá com alguns minutinhos. Certo. Minha família é nordestina, né? Então eu já fui muitas vezes pro Nordeste. Os meus pais são paraibanos, mas eu ia muito à Bahia, meu pai tinha pousadinha ali em Morro de São Paulo, na Bahia, então eu ia muito. Conheço Morro de São Paulo, morei na Bahia, morei em Salvador, 2 anos. E aí meu pai tinha uma pousadinha em Gamboa do Morro de São Paulo. Eu conheço o Gamboa do Morro. Conhece a pousada. Eu tive em Gamboa do Morro. Aí meu pai investiu nos barcos lá também. Então eu ia muito, eu era quase nativa. Eu ia muito de carro, tanto pra morro como pescador artesanal aí. Então, eu fico pensando,
Um comparativo de realidades que te moveram para estar ali na Amazônia, ali na região norte, é muito diferenciada do que a gente vê daqui numa estrada, por exemplo, daqui para Bahia, ou no interior da Paraíba, São Pernambuco? culturas diferentes, são. Eles têm muitas particularidades e peculiaridades, sim. Quando você vai para a região Amazônia, a primeira vez que eu fui para o Amazonas, eu pensei assim, isso aqui é outro mundo, é outro planeta, é outra região, outra visão de Brasil, né? Então, as pessoas quando vão para lá também, eu acho que quando você se propõe a ir para conhecer mesmo, né? Tem gente que vai para turistar, até legal e tal, né? Eu já fiz isso, mas quando você começa a se relacionar com as pessoas, a conviver no seu dia a dia, até quando você vai para turistar, você vê uma grande diferença. Mas você percebe que a cosmovisão, né, a maneira de relacionamento, o ambiente familiar, a estrutura familiar é completamente diferente das outras regiões. Então, são duas realidades. Você não pode ser... A palavra acho que é egoísta mesmo. Você não pode ser egoísta de achar que você está certo no teu universo, no teu mundo, e o teu universo paralelo é melhor do que o dele ou é diferente que o dele em matéria de importância, entendeu? Então, quando a gente trabalha com comunidades assim tradicionais, você precisa se inserir aqui na cultura. Eu morei em Vila de Pescador por 4 anos. Eu morei numa comunidade chamada Pedrinhas. Aliás, eu mandei o link para eles lá. Um beijo pro povo aí. E a gente morou 4 anos. Meus filhos cresceram em Vila de Pescador, ali no litoral sul de São Paulo. Gente, foram os melhores anos da nossa vida, assim, de relacionar. Ali eu aprendi a me relacionar com as pessoas. Porque é uma grande família, você conhece todo mundo. Então, se você tem uma necessidade, você vai lá na casa do seu vizinho, eu tô precisando de uma ferramenta, de um alicate e tal. Aí quando dá um ano depois, você lembra do seu alicate. Pô, onde tá mesmo o meu alicate? Deve estar na casa de alguém por aí, deixa eu ir atrás do meu alicate. Porque é tudo comunitário, sabe? Esse senso de se proteger comunitariamente. Então é muito joia. A gente tem aqui a participação do Robson Rodrigues, que falou assim, privilégio em ouvir meu irmão Evaldo. O Robson é um amigão. A Poliana. Muito bom. E o Arisson Tavares. Forte isso, hein? Solidariedade transforma o mundo. Obrigada, gente, pela participação de vocês aqui. Muito legal. Esse ponto também é super importante das regiões, você conhecer a região. Porque um projeto, você não consegue aplicar ele ipsis literis no Nordeste e na Amazônia. Não consegue. Você tem que ter a delicadeza de conhecer essas pessoas, saber até os hábitos que elas têm, sabe? Porque às vezes muitos hábitos que a gente fala assim, poxa, mas né, jogou lixo no chão. Mas aquilo é motivado por alguma coisa. Exatamente. Se você parar para analisar por que aquilo é motivado, eu peguei um exemplo bem simples, bem bobinho, que na Bahia me chamava muita atenção lá em Gamboa. A gente vai Vou ver te contar que a história do Rio já. Culturalmente, né, as pessoas, sei lá, usavam o peixe e já joga ali do lado, consome aqui, joga ali, a natureza cuida. Você matou a charada. Né? A natureza cuida. Por quê? Porque era um produto tirado da natureza, mas a partir do momento que chegou outros produtos de fora, não é? Né? Eles fazem a mesma coisa, assim, no automático. Então, é preciso ter essa delicadeza de entender aquele contexto. De respeitar até os defeitos, as fragilidades do ser humano. E saber lidar para ensinar como fazer diferente. Isso. Porque tem muita coisa que eles não têm essa percepção que nós temos. Você sabe como é que eles chamam papel de bala lá em algumas regiões do Amazonas? Papel de bala. Eles chamam que não joga papel de bala no chão. Casca. Por quê? É a casca da banana. Porque ele descasca a banana, joga no rio. Né? Ele vai comer uma laranja, tal, puxa lá, joga no rio. Vai comer um ingá, arranca da árvore, come lá e joga no rio. E a gente viu as crianças fazendo, pega a casca, joga no rio. E aí, com muito cuidado, com muita delicadeza, você vai ensinando, né? Vai mostrando para aquela criança, ó, isso aqui não se deteriora, você vai matar o peixe vai comer isso aqui, né? A tartaruga vai comer, vai morrer e tal. Aí você começa a trabalhar com a criança, que é um outro aspecto muito importante de você saber trabalhar nessas comunidades, né? Quando você fala de capacitação, ensino, eu acredito muito que a transformação social, ela começa pelo ensino, pela educação. As pessoas terem a capacidade de poder ler um texto, interpretar, ter discernimento de uma situação a partir de uma leitura, de um entendimento. E, invariavelmente, a gente não vê isso nas comunidades. Né? É uma dificuldade muito grande. Algumas, quando muitas, chegam na 4ª série, e aí você tem aquele analfabetismo funcional, que as pessoas não sabem ler e escrever, mas estão lá, passaram de ano. A gente criou, tem uns 3, 4 anos, a gente fez em parceria, inclusive, com a Poliana,
gerindo lá, fazendo a gestão desse órgão do governo, e a gente criou o projeto Pontos de Rede. Escrevemos, mandamos e tal, e criamos 11 salas digitais em 11 comunidades diferentes, com computador, com multimídia, com projetor lá, com mesinha, com cadeira, toda a infraestrutura para as crianças, jovens e adolescentes daquelas comunidades terem a oportunidade de aprender o básico da informática. Então, no primeiro ano, a gente formou 120 alunos, né? Aí, o meu sonho era a gente levar a universidade de EAD para essas regiões. Mas é muito difícil. Aí a gente fez um levantamento lá de quantos nessas comunidades que a gente trabalhava queriam. Então a gente teve uma inscrição lá de mais de 100 pessoas, 110, 115 pessoas. Eu quero. A gente fez uma parceria com uma universidade que se propôs a ajudar no processo seletivo, eles fazerem o Enem, tirar a nota mínima, inclusive capacitando aqueles alunos para ter a mínima condição de praticar o Enem. E a universidade dando todo o apoio, tendo a nota mínima, entrando com o processo do ProUni, né? ProUni, que é o financiamento, né? E desses mais de 100, hoje nós temos 21 pessoas estudando. Mas são 21 novos alunos que moram em comunidades ribeirinhas com acesso à universidade. Isso é muito legal. Isso é tremendo. Nossa, muito. Né? E eles estão estudando na comunidade deles, sem ter que sair da comunidade dele, gastar uma fortuna para pegar um barco, estudar. E às vezes não tem nem condições de fazer isso, né? Não dá. A logística é impossível, porque ele vai demorar vários dias para chegar naquela cidade, naquela localidade. Então hoje a gente tem um projeto chamado Pontos de Rede, que é assim, é a nossa menina dos olhos, o pessoal qualificado já nas comunidades. Então eu tenho hoje gente da própria comunidade sendo instrutor, né? Você vai pro Delta do Parnaíba, a maioria deles é gente da própria comunidade que aprendeu informática e ensinando as crianças. Para você deve ser uma sensação maravilhosa você pensar assim, gente, é por isso que eu trabalhei isso tudo, para você ver frutos. É fantástico. Frutos. Quando você volta a Brasília, Evaldo, porque o nosso tempo acabou. Eu falo, né? Podemos alimentar esperanças do seu retorno? A gente pode marcar uma outra ocasião. Para mim é um privilégio de poder compartilhar isso. Todo meu, na realidade, né? Porque vocês já vivem essas histórias maravilhosas, já se conhecem, eu estou encantada. Foi um prazer muito grande. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal o seu site, o seu Instagram, como que as pessoas podem entrar em contato com você? O Instituto, eu acho que estão colocando lá, né? O Instituto Bem Pescado é o nosso Instagram, o site é o www.institutobempescado.org.br, né? E tem o nosso WhatsApp do escritório lá, você pode entrar em contato conosco. A gente vai ficar muito feliz de te receber numa dessas unidades que a gente atua. A gente recebe regularmente equipes de voluntário. Evaldo, eu quero tirar lá uns 15 dias de férias, 20 dias, vem passar férias com a gente, servindo as pessoas, que eu tenho certeza que você vai voltar transformado. E além disso, a gente recebe recursos, doações, para que essas comunidades sejam atendidas efetivamente. Temos vários projetos, você pode entrar no site lá e dar uma olhadinha nos projetos, e a gente está à disposição para responder perguntas e dúvidas com relação aos projetos que a gente desenvolve. E mais do que isso, eu acho que, como eu disse aqui, eu quero repetir aquilo que eu já disse. Fazer o bem faz bem para você mesmo. Sempre, né? Fazer o bem faz bem. E eu queria te convidar a ousar, dedicando o seu tempo. Não precisa ser para o Instituto Bem Pescado, pode ser para o seu vizinho, né? Pode ser para uma organização que você conheça, pode ser para a sua igreja, para a sua pastoral, enfim, aquilo que você que está ali no seu contexto, ou mesmo você pode ousar um pouco mais e um pouco além e servir pessoas em outras esferas, em outros âmbitos. Eu tenho certeza do que eu estou falando, você vai ter a sua vida transformada assim como foi a minha, em vários aspectos. E todo talento conta. Todo talento conta. Todo conhecimento é aplicável em algum momento e esse momento vai chegar. Né? Esse momento vai chegar. Você que é da mesma linha espiritual que eu, né, da doutrina, Joana de Ângeles diz que para que um maquinário todo funcione, um pequeno parafuso é fundamental. Sem parafuso sai, nada funciona como deveria ser. No mercado usa muito, né, o exemplo do muro, da parede ou da igreja, né? O que você está construindo? Estou construindo uma parede. Não, você está construindo a igreja, a catedral, né? E tudo mais. Você tem que ter essa visão e para isso cada um precisa colocar o seu tijolinho, né? Nós possamos fazer a nossa parte nesse mundo, né, gente? Então, Evaldo, poxa,
muito obrigado por dedicar seu tempo aqui, essa oportunidade que você veio a Brasília, dedicar esse tempo aqui por vir aqui, né? Prestigiar também o nosso quadro, trazer a sua experiência, né? Agradeço também a todos esses nomes que estiveram aqui nessa cadeira virtual. Então, o Evaldo listou, eu sei que são alguns nomes só que ele listou, eu sei que tem muita gente aí, né? Isso mesmo. Agradeço a todos vocês também por terem dado esse exemplo que o Evaldo pôde compartilhar aqui com a gente. É isso mesmo. Eu que agradeço, na verdade, né? Um programa como esse nos dá esperança, né? Alimenta a nossa esperança de que a gente pode multiplicar isso, né? E eu acho que a tecnologia, a internet proporciona isso pra gente, essa ferramenta poderosa. Ela pode ser pro ruim, pro mal, né? Pode ser ruim, mas ela pode ser muito boa também. Sem dúvida. Eu acho que vocês estão de parabéns com o programa que vocês estão realizando aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai ser alcançada e vai continuar sendo alcançado por isso. E vão ser contaminados, né? Por esse entusiasmo de fazer o bem. Uma última história. Eu esqueci de fazer uma referência a um grupo de pescadores, né? Que moravam comigo em Pedrinhas e eu tinha o desafio de construir 2 residências no arquipélago de Marajó. Aí eu chamei o Elísio, o Valdir, o Claudione e o Eli. 4 pescadores que deixaram as suas famílias por 45 dias. E eu conversando com eles, eles falaram assim: Evaldo, a gente não quer 1 centavo. Eu só quero que você providencie comida na mesa dos nossos filhos. Se tiver comida lá, eles estiverem bem abastecidos, a gente pode ir lá construir essas casas. Em 45 dias, eles fizeram 2 casas no arquipélago de Marajó. 4 homens. Você vê? Né? Então, e a gente simples, né? Gente da vila, gente da comunidade. Eu não podia deixar, enquanto você falava aqui dos nomes, eu queria fazer referência a essas pessoas que entenderam, né? Entenderam que, de fato, o serviço é que proporciona mudança na vida das pessoas, tanto da nossa quanto das pessoas que recebem o nosso serviço. Obrigada por compartilhar suas histórias com a gente, essa trajetória linda. Amém. O que me chamou muito a atenção foi o seu poder de realização, porque não adianta ter boas ideias, não adianta ter a bondade dentro do coração, se a gente não encontra uma maneira de realizar isso, as pessoas certas, né? Então a gente agradece tanto a você, como a todas as pessoas que se envolveram nesse caminho, que passaram, né? E muito obrigado por passar pelo meu caminho, por permitir que eu escutasse isso tudo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. E, gente, o Dose Milionária está acabando. Esse bloco, porque daqui a pouco a gente vem com mais uma dose comigo e Denise Marges. Até daqui a pouquinho e obrigado pela audiência de vocês. Até mais!